No vídeo de hoje tem mais uma sessão daquela tatuagem da cobra com a adaga, né? Fechando a parte de trás da perna da Letícia, que tá andando um pouquinho devagar, mas tá andando. E tem a criação e mandando pra pele a tatuagem de um Poseidon com um tridente, assim, muito irado, num estilo bem autoral. E tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então fica aí. Oi, eu sou o Raon, eu sou tatuador e eu não sei se você sabe, mas em 4 anos eu já publiquei mais de 750 vídeos gratuitos com dicas para tatuadores lá no meu canal do YouTube. Como eu acredito muito no benefício que o amadurecimento do mercado em geral traz para todos nós, eu fiz questão de documentar toda a minha trajetória desde aprendiz até tatuador profissional, dividindo minha experiência, compartilhando com o público. Também graças a isso, hoje eu sou reconhecido pelo meu estilo próprio, pelo meu estilo autoral de criação. Porém, como foram muitos vídeos postados ao longo desses 4 anos, né, eu percebo que hoje muitos tatuadores acabaram não vendo alguns vídeos que são essenciais e também quando estão procurando algum vídeo para solucionar, né, ou resolver uma dificuldade, algum perrengue que eles estão passando, eu sinto que muitos desses vídeos ficaram para trás e muitas pessoas acabam não encontrando o vídeo certo para resolver o seu problema no meio de tanta informação, no meio de tantos vídeos, né, afinal são 5 vídeos por semana. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado por isso, porque eu sei que eu já tenho muito material e eu sei que esse material tá lá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo que precisa dele acaba, né, tropeçando nele, acaba encontrando, fazendo a busca. Por isso eu vejo muita gente me perguntando coisas que eu já respondi ou que eu já expliquei detalhadamente em vídeo. E eu demorei um tempo pensando sobre isso até que eu tive uma ideia, né? Eu pensei numa solução que eu acho que vai ser muito interessante para você, tatuador. Olha só, eu preparei uma super seleção, agrupando esses vídeos mais relevantes, organizando, né, numa ordem que faça sentido didaticamente, e eu dividi eles em 6 temas para facilitar o estudo de vocês. No total são mais de 11 horas de dicas gratuitas. Vão ser 6 semanas aí lançando um compilado por semana desses vídeos especiais, especialmente selecionados com o melhor de todos os conteúdos que eu já postei durante esses 4 anos de canal, o melhor de todos os meus 750 vídeos especialmente selecionados para vocês estudarem de acordo com o tema que vocês querem, de acordo com o tema que vocês têm necessidade. Na primeira semana o compilado vai ser se preparando para começar, ou seja, tudo que o iniciante ou que o aspirante a tatuador precisa saber antes mesmo de botar a mão na massa, antes de pegar a máquina. Na segunda semana, muito importante, boas práticas e alertas, ou seja, tudo relacionado a práticas, né, de saúde e de segurança do tatuador e do cliente, que é importantíssimo que todo mundo tenha conhecimento. Na terceira semana, os primeiros passos do aprendiz, ou seja, tudo aquilo que na hora que você está treinando, praticando, estudando, você costuma bater com a cabeça na parede, ter dificuldade, os macetinhos. Na quarta semana vai ser um super compilado apresentando todos os estilos de tatuagem. Eu já abordei praticamente todos eles, então compilei nesse vídeo, onde eu vou apresentar um por um, explicando as características artísticas, técnicas, explicando um pouco do contexto histórico de cada estilo. A quinta semana vai ser focada no marketing do tatuador, né? O marketing para tatuadores, as estratégias de divulgação, Instagram, anúncio, tudo isso nesse compilado. E na sexta e última semana, a administração para tatuadores, ou seja, toda a parte envolvendo ali logística de atendimento, toda a parte burocrática de termos, né, de compromisso, a parte, né, de administração de estúdio, administração da própria carreira. Além de especialmente selecionados, esses vídeos foram reeditados para compor uma ordem didática na apresentação dos assuntos. E claro, esse material vai ser gratuito, vai ser um link privado, né, exclusivo para quem se inscrever. Então, para você ter acesso, para você participar, você precisa clicar no botão que está aqui embaixo para você se cadastrar, e aí você vai receber no e-mail o link de cada um no dia que ele for lançado. E assim você vai ter um apanhado para você estudar muito mais focado, muito mais direcionado de acordo com a sua necessidade. Tranquilo? Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quinta-feira, são 4h40 da tarde, né? E ontem eu fui no estúdio, única vezinha até agora da semana, pra resolver algumas pendências, algumas coisinhas. A gente tá
praticamente entrando em quarentena agora, então as últimas coisas que eu tinha pra resolver ficaram pra essa semana mesmo, e na semana que vem provavelmente eu não vou mais atender nem nada, porque a situação tá se agravando, e o mais prudente, não só pra gente, né, se preocupar, se cuidar, é ficar em casa mesmo agora nesse momento aí com todo esse lance do coronavírus, mas também pelo fato de que o movimento tá caindo pra todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo tá na mesma situação, os clientes desmarcando e adiando as tatuagens que estavam marcadas, e com razão, porque a gente tem que evitar mesmo contato com as pessoas, aglomerações e tudo mais. Então eu fui lá só fazer essa que já estava marcada e já estava em cima da hora mesmo, que era continuar uma sessão da Letícia, que é aquela cobra com uma adaga e tal, que eu mostrei a criação, né, e o começo do projeto. E ela normalmente é muito resistente, assim, para todos os projetos que a gente faz, aguenta benzão fazer vários fechamentos, mas essa área da perna tem sido muito dolorosa para ela. É a única área que realmente tá pegando sinistro, assim. Ela já passou pela costela, pelo pescoço benzão, mas ontem a gente acabou não conseguindo andar tanto assim com o projeto. Eu tracei uma parte ali, e nosso plano era ir resolvendo por áreas, como sempre, então eu tracei e comecei a sombrear, e aí já tava bem pegado assim pra ela acabou não aguentando entrar pra etapa de cor, né? Então pelo menos a gente dividiu de uma forma que eu consigo continuar depois tranquilamente, assim. Eu fiz só a linha ali de liner 14 e, né, a parte externa, bolsa e tudo mais, a linha interna com uma liner de 5, e vim sombreando com uma Magnum Round 15, usando a minha pen pra fazer só algumas partes localizadas ali nas barrigas, né, aquelas dobras da barriga ali da cobra. E por fim, depois de ter feito esse sombreadinho, eu vim jogando também uma tinta cinza pra dar uma tonalizada, que já tava ali nos planos, fazer um pouquinho mais claro do que o preto da sombra, né, um cinza mais metalizado ali. Fiz todo esse trabalhinho, mas nem cheguei a entrar pela cor. E se eu tivesse sombreado como base e tal, eu ia ter que jogar a cor junto pra ela cicatrizar junto, né, a cor junto com a sombra. Eu prefiro sempre fazer assim, fazer a sombra e a cor na mesma sessão. Eu não gosto de deixar a sombra cicatrizar e depois jogar a cor por cima, porque eu acho que os pigmentos não se somam tão bem, não fica tão uniforme, né, tão homogêneo assim a pigmentação. Mas, né, como não tinha nenhuma base de sombra e a parte de cor vai ser direto na cor, né, pra fazer os tons e tudo mais, então a gente encerrou por aí e deixou pra fazer na próxima sessão. Mas a gente aproveitou que já tava lá pra estudar o próximo projeto que a gente vai fazer, até porque vai ter esse período aí de reclusão, vou ficar bastante em casa, então a gente não sabe quando vai fazer a próxima sessão. Até lá eu vou criando pelo menos, né, alguns desenhos, algumas artes. O vlog não vai ficar parado, vocês vão ver eu fazendo uma outra coisa aqui de casa, enquanto a gente tá mais de quarentena aí. Quando tiver alguma outra novidade eu vou mostrar. Mas então, por causa disso, eu fui esboçar um freehand no braço dela, no outro ombro, né, que ela ainda não tem tatuado. E a ideia ali, né, era fazer uma composição que combinasse um pouco com a tatuagem que ela tem do outro lado. A gente tem de um lado uma medusa com um rosto bem ampliado, assim, ocupando toda a parte externa do braço e dando a volta para a parte interna, um fechamento que a gente fez, vocês acompanharam aqui em várias sessões. E a ideia é fazer do outro lado um outro rosto, como se fosse uma bruxa, uma coisa mais trevosa, uma feiticeira, uma coisa assim, puxando meio por uma sucubus. A gente estudou a ideia de botar um chifre nela, então talvez seja, né, meio uma sucubus e tal. E aí eu fiz esse esboço direto na caneta de freehand, a caneta Sharpie, no braço, ali no ombro dela, para entender o melhor encaixe, porque a ideia é que ele abrace bem o braço, englobe tudo até chegar no limite da parte interna, que ela tem uma tatuzinha. E dessa vez a gente não vai descer tanto pelo antebraço, porque ainda vai ter coisa aqui que ela quer fazer uns outros projetos no antebraço. E eu estudei ali com as canetas de freehand, comecei com umas canetas mais clarinhas para fazer o geral do rascunho, fazer mais ou menos no formato do encaixe, para entender como ele se comporta ali. Depois eu vim usando cores de tons médios para detalhar um pouco mais o projeto, entender um pouco mais o que estava acontecendo ali. E à medida que a gente foi alterando, achando o melhor encaixe, acertando algumas proporções e tudo mais, e o projeto foi saindo, e aí eu fui lapidando, vim com umas canetas um pouquinho mais escuras para fazer a finalização. Então foi importante fazer esse estudo aí para eu ter uma noção completa de como esse projeto vai se comportar ao redor da anatomia dela. E aí, por último, eu tirei aquele molde no papel contact, como eu já mostrei algumas vezes aqui. Então, enrolei o contact adesivo transparente no braço dela, marquei por cima do plástico para delimitar os contornos e tudo mais, mas ele também dá aquela carimbada, ele também gruda um pouco da cola da caneta, e aí já sai certinho o meu estudo, o meu esboço ali todo grudadinho no plástico. Na hora de planificar de volta ali no papel onde ele veio colado, eu tenho agora um molde para eu começar a pensar nesse próximo projeto com calma. Então foi isso que a gente fez ontem. Eu ainda vou mais uma vez no estúdio nessa sexta para cumprir meu último agendamento, o último cliente que eu tenho marcado. Depois disso minha agenda tá vazia. Eu tinha uma ida para São Paulo em abril, que já não vai mais rolar provavelmente com essa crise aí. O cliente desmarcou e também não tá mais podendo viajar entre
estados, entre outras cidades aqui no Rio de Janeiro também, e com essas medidas aí de precaução. Eu vejo também que alguns estúdios já tomaram precauções com relação a isso, né? Ao longo da semana eu vi vários estúdios postando medidas de prevenção, pedindo para os clientes não levarem acompanhantes para diminuir a aglomeração, falando que estão reforçando e fazendo limpeza nas áreas de contato com a mão, né? Tipo maçanetas e tudo mais, diminuindo a capacidade de atendimento para que não fiquem muitas macas uma perto da outra, então a galera atender, né, uma maca mais afastada da outra, mas isso aí é uma medida de contenção que é útil durante um primeiro momento, né? Mas agora, quando a coisa está se agravando, realmente não tem muito jeito, tem que ficar cada um em casa aí, e a gente vai ter que passar por essa crise, infelizmente, sem poder atender muito, sem ter clientes e também prezando pela nossa segurança, né? Nossa segurança, segurança dos clientes também, para ninguém estar exposto a essa questão aí do vírus. Então, galera, aproveitem para treinar, estudar, principalmente criar artes, né? Criar desenhos, trabalhem na parte criativa, vai ser meio barra, né? Eu acredito que pra muita gente, ainda mais a gente que é autônomo, né? Que depende desse fluxo sempre, dessa entrada sempre, não tem nada muito garantido, mas é o que sobra agora pra fazer, beleza? Então, bom, vai continuar tendo vlog aqui, vou continuar contando o que eu tô fazendo em casa aqui, e quando tudo voltar ao normal, a gente volta pra nossa rotina de correria e tudo mais, beleza? Então é isso, galera. São meio-dia e 48 e na sexta-feira foi dia de tatuar o Igor, né? Mandar aquele Poseidon pro antebraço dele. A gente chegou lá, montei tudo, preparei, tirei o decalque bem centralizado com o eixo vertical ali do braço, né? Normalmente nesse caso eu traço com uma régua mesmo, usando a caneta Sharpie, uma linha vertical para eu marcar o encaixe do stencil. Também traço no stencil uma linha central, e aí eu tenho que encaixar a linha do stencil com a linha do braço que eu tracei ali para ficar certinho, fica bem alinhado pelo eixo mesmo. Na hora de tatuar, eu usei uma liner 5 e uma liner 14 para fazer a variação de espessura ali das linhas. Esse é um trabalho com bastante linha, então tive que ter bastante atenção e usar a 14 para hierarquizar, né, separando as grandes áreas, principalmente na região da barba e do cabelo, que tinha como se fosse ali as mechas. Então as mechas maiores eu fui separando com a liner 14, enquanto as mechas menores e mais delicadas ali, mais fininhas, eu fui fazendo com a liner de 5 entre essas mechas maiores. Os fios menores eu fui fazendo com a liner de 5. E esse é um trabalho que não tinha tanta cor assim. A pele do Igor é uma pele morena, apesar de na parte do antebraço ser um pouquinho mais claro. E esse é um trabalho que a gente planejou para fazer mais em tons de cinza, com algumas tonalidades de cores para dar um efeito, para dar uma puxada aí pro que a gente quer. E aí eu sombreei primeiro com a minha pen, usando uma Magnum Round 15. Sombreei bastante em volta ali da barba, dando alguns volumes, impressão de profundidade. E também para esculpir a geometria do rosto, os volumes, dar essa noção mais tridimensional, já que ele tinha muita marcação de volumes aqui. A ideia era fazer umas protuberâncias mesmo, como se ele fosse tipo todo frisado, todo vincado ali. Mas mesmo na própria barba eu deixei umas áreas de luz, onde normalmente seria uma sombra mais profunda, eu deixei umas áreas de luz, se você notar assim, onde vem a dobra, na parte interna toda tem umas áreas que eu deixei de luz, e isso foi proposital, porque depois quando eu viesse com a cor, tinha uns efeitos ali que eu planejei na arte, que é como se ele estivesse emanando uma luz, como se tivesse uma luz azulada ali, aquela luz verde água, turquesa ali, a cor do mar de um modo geral que eu usei embaixo, mas como se ele estivesse emanando um pouco dessa aura assim. Então eu deixei esse espaço de luz de propósito para preencher com essa cor, e aí faz um efeito de brilho bem interessante ali, porque é um pouco desconstruído, né? Um pouco fora da colocação normal de onde seria uma iluminação, que viria de fora, de alguma outra área, mas nessa tá vindo meio que de dentro, assim, da divisa entre a pele e o cabelo, por exemplo, a pele e a barba. Então foi um efeito bem interessante, botei aqui também nessa parte interna, assim, dos olhos, e eu achei que deu um rebuscamento bem bacana. Então eu fiz esse acabamento de cores do verde água e do laranja e do amarelo ali no tridente, para dar um tomzinho de dourado. Eu joguei um cinza também um pouco por cima da sombra que eu fiz na barba, para ficar mais tonalizado, mais pigmentado, menos com aquela sombra mais reticulada. Um pouquinho de leve de tom de pele, né, no rosto dele para dar uma corada, mas é uma coisa bem levezinha ali mesmo. Esse é um trabalho que acabou sendo um pouco mais simples nesse caso, o acabamento e tal, então ele ficou assim como vocês estão vendo. Esse é o resultado final dessa tatu, e essa é a última tatu aí para entrar em quarentena, terminando as pendências dessa semana, e agora, a partir de agora,
vou ficar em casa provavelmente. Todo mundo tem que seguir aí essas diretrizes. Eu sei que todo mundo deve estar com um agendamento super prejudicado, com a agenda bem parada e a galera tá parando, e é importante mesmo. Então a gente vai ter que segurar essa barra aí. E bom, como eu falei, eu vou sempre vir aqui trazer novidades pra vocês, mostrar a minha semana de qualquer forma, tudo que eu tô fazendo. Bom, é isso, esse videozinho vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo, então não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se você tá chegando agora. São 5 vídeos por semana, então assina pra receber todas as notificações. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.